E contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Disse: havia numa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigiu a ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis. Mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, porventura, como esta viúva me importuna, far-lhe-ei justiça, para que ela não me importune mais com as suas idas e vindas. Disse mais o Senhor: ouvi o que diz o juiz injusto. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite, ainda que lhes seja de longa data? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Lucas 18, 1-8. Lembrai-vos de que nosso Senhor não apenas inculcou a oração com grande zelo, mas Ele mesmo foi um exemplo brilhante dela. Sempre dá força às palavras de um mestre quando seus ouvintes sabem que ele pratica aquilo que ensina. Jesus foi um profeta poderoso, tanto em obras quanto em palavras, e lemos a seu respeito. Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. No exercício da oração, as montanhas frias e o ar da meia-noite foram testemunhas de que ele era tão grande no fazer quanto no ensinar. Quando exortou seus discípulos a perseverarem na oração e a orar sem cessar, apenas os convidou a seguirem os seus passos. Se entre todos os membros do corpo místico houvesse alguém que pudesse parecer não necessitar de oração, esse certamente seria o nosso cabeça da aliança. Mas, se o nosso cabeça abundava em súplicas, quanto mais nós, os membros inferiores, deveríamos fazê-lo. Ele jamais foi manchado pelos pecados que nos degradaram e enfraqueceram espiritualmente. Não possuía concupiscências internas contra as quais lutar. Contudo, se o perfeitamente puro se achegava com tanta frequência a Deus, quão mais incessantes em súplica deveríamos ser nós, tão poderoso, tão grande e ainda assim tão orante. Ó vós, fracos do rebanho, quão fortemente essa lição se dirige a vós. Imaginai, portanto, que o discurso desta manhã não vos é pregado por mim, mas que vem fresco dos lábios daquele que foi o grande mestre da oração secreta, o mais elevado modelo e padrão da súplica privada, e que cada palavra tenha sobre vós o peso que lhe advém por proceder de tal pessoa. Voltemo-nos, pois, de imediato ao nosso texto, e nele observaremos, primeiro, o fim e o desígnio da parábola. Em segundo lugar, teremos algumas palavras a dizer acerca dos dois personagens nela apresentados, cujos caracteres são intencionalmente descritos de modo a dar força ao argumento. E então, em terceiro lugar, nos deteremos no poder que, na parábola, é representado como triunfante. Primeiramente, consideremos então o desígnio de nosso Senhor nesta parábola, que os homens devem orar sempre e não desfalecer. Mas podem os homens orar sempre? Houve uma seita nos primeiros dias do cristianismo que foi tola o bastante para ler essa passagem literalmente e tentar orar sem cessar por meio da repetição contínua de orações. Eles, naturalmente, separaram-se de todos os assuntos mundanos e, para cumprir um dever da vida, negligenciaram todos os outros. Tais insensatos bem podiam esperar colher o justo fruto de suas loucuras. Felizmente não há necessidade nesta época de repetirmos tamanho erro. Há, antes, muito mais motivo para clamar contra aqueles que, sob o pretexto de orar sempre, não possuem tempo algum estabelecido para a oração, e assim, correm para o extremo oposto. Nosso Senhor quis dizer, ao afirmar que os homens devem sempre orar, que devem estar sempre em espírito de oração, sempre prontos para orar. Como os antigos cavaleiros, sempre em guerra, nem sempre em seus cavalos, avançando com suas lanças em posição de descanso para derrubar um adversário, mas sempre portando suas armas ao alcance das mãos e sempre prontos para enfrentar ferimentos ou a morte pela causa que defendiam. Esses guerreiros implacáveis muitas vezes dormiam em suas armaduras. Assim, mesmo quando dormimos, devemos permanecer em espírito de oração, para que, se porventura acordarmos durante a noite, ainda possamos estar com Deus. Nossa alma, tendo recebido a influência centrípeta divina que a faz buscar seu centro celestial, deve estar sempre se elevando naturalmente em direção ao próprio Deus.
Nosso coração deve ser como aqueles faróis e torres de vigia que eram preparados ao longo da costa da Inglaterra, quando a invasão da armada era esperada a cada hora, nem sempre acesos, mas com a lenha sempre seca e o fósforo sempre presente. Toda a estrutura pronta para se inflamar no momento determinado. Nossas almas devem estar em tal condição que a oração exclamativa seja muito frequente em nós. Não há necessidade de interromper o trabalho, sair do balcão e cair de joelhos. O Espírito deve elevar suas petições silenciosas, breves e rápidas ao trono da graça. Quando Neemias pedia um favor ao rei, lembre-se de que ele encontrou uma oportunidade para fazê-lo quando o rei lhe perguntou: "Por que estás triste?" Mas antes de lhe dar uma resposta, ele disse: "Orei ao Rei dos Céus." Percebendo instintivamente a ocasião, ele não se apressou em aproveitá-la, mas parou por um instante para pedir que lhe fosse permitido aproveitá-la com sabedoria e cumprir o seu grande propósito nela. Assim, você e eu devemos sentir frequentemente: não posso fazer isso até que eu tenha pedido uma bênção. Por mais impulsivo que eu possa ser para obter uma vantagem, meu espírito, sob a influência da graça divina, deve hesitar até dizer: "Se o teu espírito não for comigo, não me leves daqui." Um cristão deve portar a arma da oração como uma espada desembainhada. Jamais devemos embainhar nossas súplicas. Nossos corações jamais devem ser como uma arma desengatilhada, com tudo a ser feito antes que possa trovejar contra o inimigo, mas sim como um canhão preparado, carregado e pronto para disparar, necessitando apenas do fogo para ser lançado. A alma não deve estar sempre no exercício da oração, mas sempre na energia da oração. Não sempre orando de fato, mas sempre orando intencionalmente. Além disso, quando nosso Senhor diz que os homens devem orar sempre, ele pode também ter querido dizer que toda a vida do cristão deve ser uma vida de devoção a Deus. Louvar a Deus pelas misericórdias recebidas, tanto com a nossa voz quanto com as nossas ações, e depois orar a Deus pelas misericórdias de que necessitamos, reconhecendo devotamente que elas procedem dele. Esses dois exercícios, de uma forma ou de outra, deveriam compor a soma total da vida humana. O salmo da nossa existência deveria ser formado por estrofes alternadas de oração e de louvor, até que entremos no mundo vindouro, onde a oração poderá cessar e o louvor absorver toda a nossa imortalidade. Mas, diz alguém, temos nossos afazeres diários a cumprir. Eu sei que tendes. Contudo, há um modo de transformar os negócios em parte do louvor e da oração. Dizeis: "O pão nosso de cada dia dá-nos hoje", e isso é uma oração quando a proferis. Em seguida ides ao vosso trabalho, e enquanto labutais, se o fizerdes em espírito devoto, estais ativamente orando a mesma oração por meio do vosso labor honesto. Louvais a Deus pelas misericórdias recebidas em vosso hino matinal. E quando entrais nos deveres da vida e ali manifestais aquelas graças que refletem honra sobre o nome de Deus, continuais vossos louvores da melhor maneira possível. Lembrai-vos de que, para os cristãos, trabalhar é orar, e que há muita verdade no verso de Coleridge: "Ora melhor aquele que mais ama. Desejar o bem de meus semelhantes e buscá-lo, desejar a glória de Deus e viver de modo a promovê-la, eis a mais verdadeira devoção." A devoção dos claustros não se iguala, de modo algum, à do homem que está engajado na batalha da vida. A devoção da clausura e do mosteiro é, na melhor das hipóteses, o heroísmo de um soldado que foge da guerra. Mas a devoção do homem na vida prática, que converte tudo para a glória de Deus, é a coragem daquele que procura o centro mais intenso do combate e ali sustenta bem alto o antigo estandarte de Jeová Nissi. Não deveis temer que exista algo em qualquer vocação lícita que vos obrigue a desistir da oração vital. Mas, se a vossa ocupação é tal que nela não podeis orar, é melhor abandoná-la. Se for uma vocação pecaminosa, uma vocação ímpia, evidentemente não podeis apresentá-la a Deus. Mas qualquer das ocupações ordinárias da vida é tal que, se não conseguis santificá-la, a falta de santidade está em vós mesmos, e a culpa recai sobre vós. Os homens devem sempre orar. Isso significa que, quando estão usando a bigorna ou o cinzel,
quando as mãos seguram o arado ou a pá, quando estão medindo mercadorias, quando lidam com ações, seja o que for que estejam fazendo, devem transformar tudo isso em parte da sagrada busca da glória de Deus. Suas vestes comuns devem ser paramentos, suas refeições, sacramentos, suas ações ordinárias, sacrifícios, e eles próprios, um sacerdócio real, um povo peculiar, zeloso de boas obras. Um terceiro sentido que creio ter sido a intenção de nosso Senhor transmitir-nos é este: os homens devem sempre orar, isto é, devem perseverar na oração. Provavelmente este é o seu primeiro significado. Quando pedimos uma misericórdia a Deus uma vez, não devemos concluir que agora não devemos mais importuná-lo com isso. Antes, devemos ir a ele de novo e de novo. Se lhe pedimos 7 vezes, devemos continuar até 70 vezes 7. Nas misericórdias temporais pode haver um limite, e o Espírito Santo pode ordenar-nos que não peçamos mais. Então devemos dizer: faça-se a vontade do Senhor. Se for algo para nosso benefício pessoal, devemos deixar que o espírito de submissão nos governe, de modo que, depois de termos buscado o Senhor 3 vezes, nos contentemos com a promessa: a minha graça te basta, e não peçamos mais que o espinho na carne seja removido. Mas nas misericórdias espirituais, e especialmente nas orações unidas da Igreja, não há lugar para aceitar uma negativa. Aqui, se quisermos prevalecer, devemos persistir. Devemos continuar incessante e constantemente, sem conhecer pausa na oração, até alcançarmos a misericórdia em sua máxima plenitude. Os homens devem sempre orar. Semana após semana, mês após mês, ano após ano. A conversão daquele filho amado deve ser a principal súplica do pai. O ganho daquele marido ainda não convertido deve pesar no coração da esposa dia e noite até que ela o alcance. Ela não deve tomar nem 10, nem 20 anos de orações aparentemente infrutíferas como razão para cessar. Não deve estabelecer tempos nem estações para Deus, mas enquanto houver vida nela e vida no precioso objeto de sua solicitude, deve continuar a suplicar ao poderoso Deus de Jacó. O pastor não deve buscar uma bênção para o seu povo apenas ocasionalmente e, ao receber certa medida dela, desistir de mais intercessão. Antes, deve continuar veementemente, sem pausa, sem poupar energias, clamando em alta voz e não se contendo, até que as janelas do céu se abram e seja derramada uma bênção grande demais para ser recolhida. Mas, irmãos, quantas vezes pedimos a Deus e não recebemos, porque não esperamos tempo suficiente à porta? Batemos 1 ou 2 vezes no portão da misericórdia e, como nenhum mensageiro amigo abre a porta, seguimos o nosso caminho. Demasiadas orações são como as batidas apressadas de meninos. Batem e fogem antes que a porta possa ser aberta. Ó, por graça para permanecermos firmes, pé contra pé, com o anjo de Deus, e jamais, jamais, jamais afrouxarmos a nossa mão, sentindo que a causa que defendemos é uma na qual precisamos ser bem-sucedidos, pois almas dependem disso, a glória de Deus está ligada a isso, e o estado de nossos semelhantes está em risco. A oração afeta nossas próprias vidas e as vidas daqueles que nos são mais queridos, mas também as almas dos homens, que não podemos abandonar. Devemos insistir e suplicar repetidamente até obtermos a resposta. O humilde suplicante não pode deixar de ter suas necessidades supridas, pois ele intercede pelos pecadores. Ele que uma vez morreu pelos pecadores. Não posso deixar de observar que o Senhor deseja que aprendamos que os homens devem orar com mais frequência. Não apenas devem ter sempre o espírito de oração, fazer de toda a sua vida uma oração e perseverar em qualquer objetivo que seja caro à sua alma. Mas também deve haver uma maior frequência de oração entre todos os santos. Entendo isso pela parábola, para que, com suas constantes visitas, ela não me canse. A prática da oração dificilmente se manterá por muito tempo, a menos que se reservem momentos e épocas específicos para orar.
Não há horários definidos nas Escrituras, exceto pelo exemplo de homens santos, pois o Senhor confia muito no amor do seu povo e nos movimentos espontâneos da vida interior. Ele não diz: orem às 7 horas da manhã todos os dias, ou orem à noite às 8, 9, 10 ou 11 horas, mas diz: orem sem cessar. No entanto, todo cristão achará extremamente útil ter seus momentos regulares de recolhimento, e duvido que qualquer piedade notável possa ser mantida sem que esses momentos sejam observados com muito cuidado e escrupulosamente. Lemos nas antigas tradições do apóstolo Tiago que ele orava tanto que seus joelhos endureceram devido ao longo tempo ajoelhado. E Fox registra que Latimer, durante o tempo de seu aprisionamento, ficava tanto de joelhos que frequentemente o pobre velho não conseguia se levantar para as refeições, mas tinha que ser erguido por seus servos. Quando ele não pôde mais pregar e foi sepultado atrás de muros de pedra, suas orações subiram ao céu por seu país, e nós, nestes tempos, estamos recebendo a bênção. Daniel orava com as janelas abertas diariamente e em intervalos regulares. 7 vezes ao dia, diz um deles, eu te louvarei. Davi declarou que, à tarde, pela manhã e ao meio-dia, esperaria em Deus. Oh, se nossos intervalos de oração não fossem tão distantes uns dos outros. Oxalá, na peregrinação da vida, as fontes de onde bebemos fossem mais frequentes. Assim, devemos perseverar na oração. Nosso Senhor quer dizer, resumindo tudo, que os crentes devem exercer uma universalidade na súplica. Devemos orar em todos os momentos. Não há horas canônicas no dia ou na semana do cristão. Devemos orar do canto do galo à meia-noite, nos momentos em que o Espírito nos move. Devemos orar em todas as situações, na pobreza e na riqueza, na saúde e na doença, nos dias brilhantes de festa e nas noites escuras de lamentação. Devemos orar no nascimento e no funeral. Devemos orar quando nossa alma se alegra por causa da abundante misericórdia, e devemos orar quando nossa alma se aproxima dos portões da morte por causa da tristeza. Devemos orar em todas as transações, sejam seculares ou religiosas. A oração deve santificar tudo. A palavra de Deus e a oração devem vir em segundo plano em relação às coisas comuns da vida diária. Ore antes de fazer um negócio. Ore antes de entrar na loja e antes de sair. Lembrem-se de como, nos dias de Josué, os gibeonitas enganaram Israel porque Israel não consultou o Senhor. E não se deixem enganar por uma tentação enganosa, como bem pode acontecer se vocês não vierem diariamente ao Senhor e disserem: guia-me, endireita o caminho para os meus pés e conduz-me pelo caminho eterno. Vocês nunca errarão por orarem demais. Vocês nunca cometerão um erro por pedirem a orientação de Deus com muita frequência. Mas vocês descobrirão que esta é a graciosa iluminação dos seus olhos. Se, na encruzilhada onde 2 caminhos se encontram, que parecem igualmente certos, vocês pararem por um momento e clamarem a Deus: guia-me, ó grande Jeová. Os homens devem sempre orar. Eu me estendi sobre isso neste púlpito. Vão e exponham isso em suas vidas diárias. Segundo, ao reforçar este preceito, Nosso Senhor nos dá uma parábola na qual há 2 atores, cujas características reforçam seu preceito. No primeiro versículo da parábola há um juiz. Eis aqui a grande vantagem para nós na oração. Amados, se esta pobre mulher prevaleceu diante de um juiz, cujo ofício é severo, inflexível e insensível, quanto mais nós devemos ser constantes em oração e esperançosos de sucesso quando temos que suplicar a um pai. Muito diferente é um pai de um juiz. O juiz deve necessariamente ser imparcial e severo, mas o pai é necessariamente parcial para com seu filho,
compassivo e terno para com sua própria prole. Ela prevalece sobre um juiz? E não prevaleceremos nós diante de nosso Pai, que está nos céus? E será que ela persiste em sua necessidade desesperada de cansá-lo até conseguir o que deseja? E não devemos nós persistir na agonia de nossos desejos até recebermos de nosso Pai Celestial tudo o que sua palavra prometeu? Além de ser juiz, ele era desprovido de qualquer bom caráter. Falhou em ambos os aspectos. Ele não temia a Deus. Sua consciência estava cauterizada. Ele não tinha noção do grande tribunal perante o qual os juízes devem comparecer. Embora possivelmente tivesse feito um juramento perante Deus de julgar imparcialmente, ele se esqueceu de seu juramento e pisoteou a justiça. Nem mesmo se importava com os homens. A aprovação de seus semelhantes, que muitas vezes é um poder, mesmo em homens naturalmente maus, seja para impedi-los do mal manifesto, ou para compeli-los à retidão, esse princípio não teve efeito sobre ele. Ora, se a viúva prevaleceu sobre um miserável como este, se a força de sua insistência quebrou a obstinação deste homem, quanto mais podemos esperar sucesso com aquele que é justo, reto e bom, o amigo dos necessitados, o pai dos órfãos e o vingador de todos os oprimidos. Oh, que o caráter de Deus, ao se apresentar diante de você em toda a sua majestade de veracidade e fidelidade, mesclada com amor, ternura e misericórdia, desperte em você um ardor incansável de súplica, fazendo-o resolver junto com esta pobre mulher, que jamais cessará de suplicar até vencer a causa. O juiz era um homem tão indizivelmente mau, que até confessou sua maldade para si mesmo, com grande satisfação. Sem o menor traço de remorso, disse para si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem respeite os homens. Poucos pecadores chegam a esse ponto. Podem não temer a Deus, nem respeitar os homens, mas ainda assim alimentam em suas mentes alguma aparência de virtude e se iludem, acreditando que ao menos não são piores que os outros. Mas, com esse homem, não havia auto-engano. Ele era tão tranquilo quanto o fariseu ao afirmar o contrário. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens. A que descarada impertinência esse homem deve ter chegado! A que ponto deve ter endurecido sua mente, para que, sabendo-se assim, subisse ao tribunal e se sentasse ali para julgar seus semelhantes. Contudo, a mulher prevaleceu sobre esse monstro em forma humana, que viera para se deleitar em sua própria maldade e se regozijar na perversidade de seu próprio coração. Sobre esse homem, a insistência prevaleceu, quanto mais sobre aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou livremente por todos nós. Quanto mais sobre aquele cujo nome é amor, cuja natureza é tudo o que é atraente e encorajador para aqueles que buscam sua face. Quanto pior este juiz se apresenta, e dificilmente ele poderia ter sido retratado com cores mais sombrias, mas a voz do Salvador parece nos dizer: os homens devem sempre orar e não desanimar. Observe, com relação ao caráter deste juiz, que ele era alguém que conscientemente não se importava com nada além do seu próprio conforto. Quando finalmente concordou em fazer justiça, o único motivo que o moveu foi para que com suas constantes aparições ela não me canse. Ela me atordoa. Poderia ser a palavra grega, uma espécie de gíria, suponho, daquela época, significando para que ela não me espanque, ela não me machuque, e como alguns traduzem, para que ela não escureça meu rosto com suas incessantes e constantes agressões. Mas o nosso Deus tem sido praticamente bondoso e misericordioso conosco. Até este momento, ele nos ouviu e atendeu aos nossos pedidos. Compare isso com o caráter do juiz.
E certamente todo coração amoroso que conhece o poder da oração será movido a uma incessante insistência. Devemos, no entanto, passar agora a observar a outra personagem da cena, a viúva. E aqui tudo se repete da mesma forma. Induzir a Igreja de Deus a ser insistente. Ela era, aparentemente, uma completa estranha para o juiz. Apareceu diante dele como um indivíduo por quem ele não demonstrava nenhum interesse. Possivelmente, ele nunca a tinha visto antes. Quem ela era e o que queria não lhe dizia respeito. Mas quando a igreja comparece perante Deus, ela vem como a própria noiva de Cristo. Ela comparece perante o Pai como alguém a quem ele amou com um amor eterno. E não vingará a ele os seus eleitos, os seus escolhidos, o seu povo. Não prevalecerão as suas orações junto a ele, quando a insistência de uma estranha vence uma ação de um juiz relutante. A viúva compareceu perante o tribunal sem um amigo. Segundo a parábola, ela não tinha advogado, nenhum intercessor poderoso que se levantasse no tribunal e dissesse: eu sou o protetor desta humilde mulher. Se ela prevalecesse, teria que prevalecer pelo seu próprio ardor e pela sua própria intensidade de propósito. Mas quando você e eu comparecemos perante o nosso Pai, não comparecemos sozinhos, pois Ele está ao lado do Pai, o homem de amor, o crucificado. Temos um amigo que vive para sempre para interceder por nós. Ó cristão, apresente sua súplica com santa ousadia, insista em seu caso, pois o sangue de Jesus fala com uma voz que precisa ser ouvida. Portanto, não desanime em seu espírito, mas continue em sua súplica. Esta pobre mulher veio sem uma promessa para encorajá-la, aliás, pelo contrário, com muito para desencorajá-la. Mas quando você e eu nos apresentamos diante de Deus, somos ordenados a orar pelo próprio Deus, e nos é prometido que, se pedirmos, nos será dado. Se buscarmos, encontraremos. Será que ela vence sem a arma sagrada da promessa? E não venceremos nós, que podemos erguer os arietes da própria palavra de Deus contra os portões do céu? Um ariete que fará tremer cada viga daqueles portões? Ó irmãos, não devemos parar nem cessar um momento enquanto tivermos a promessa de Deus para apoiar nossa súplica. A viúva, além de não ter nenhuma promessa, também não tinha o direito de acesso constante. Suponho que ela tinha o direito de clamar para ser ouvida nos momentos comuns em que o julgamento era administrado, mas que direito tinha ela de seguir os passos do juiz, de emboscá-lo nas ruas, de bater à sua porta particular, de ser ouvida chamando ao anoitecer, de modo que ele, dormindo no sótão de sua casa, fosse acordado por seus gritos? Ela não tinha permissão para importunar dessa forma, mas nós podemos nos aproximar de Deus em todos os momentos e em todas as estações. Podemos clamar a Ele dia e noite, pois Ele nos ordenou a orar sem cessar. Como assim, sem permissão, essa mulher é tão incessante? E com as permissões sagradas que Deus nos deu e o encorajamento de abundante amor e bondade, cessaremos de suplicar? Ela, coitada, cada vez que orava, provocava o juiz. Rugas de raiva estampavam seu rosto. Não duvido que ele espumava pela boca ao pensar que deveria se cansar com uma pessoa tão insignificante. Mas com Jesus, cada vez que suplicamos, agradamos a Ele em vez de provocá-lo. As orações dos santos são a música dos ouvidos de Deus. Para Ele, a música num gemido e beleza numa lágrima. Nós, falando como homens, trazemos uma gratificação a Deus quando intercedemos junto a Ele. Ele se aborrece conosco se refrearmos nossas súplicas. Ele se agrada de nós quando nos aproximamos constantemente. Então, ao verem o sorriso no rosto do Pai, filhos do seu amor, eu vos imploro que não desanimem,
mas continuem sem cessar a suplicar a bênção. Mais uma vez, esta mulher tinha um caso no qual o juiz não poderia estar pessoalmente interessado, mas o nosso é um caso em que o Deus a quem suplicamos está mais interessado do que nós. Pois quando uma igreja pede a conversão de almas, ela pode justamente dizer: levanta-te, ó Deus, defende a tua própria causa. É para a honra de Cristo que as almas se convertam. Isso traz glória à misericórdia e ao poder de Deus, quando grandes pecadores se afastam do erro de seus caminhos. Consequentemente, estamos suplicando pelo juiz junto ao juiz. Por Deus, estamos suplicando a Deus. Nossa oração é virtualmente por Cristo, como através de Cristo, para que o seu reino venha e a sua vontade seja feita. Não devo deixar de mencionar que no caso dessa mulher, ela era apenas uma. Ela prevaleceu, embora fosse apenas uma, mas não vingará Deus os seus eleitos, que não são apenas um, mas dezenas de milhares. Se há uma promessa de que, se 2 ou 3 concordarem, ela será cumprida, quanto mais se, em qualquer igreja, centenas se reunirem com almas unânimes, desejando ansiosamente que Deus cumpra a sua promessa. Essas súplicas lançam correntes ao redor do trono de Deus, como elas, por assim dizer, limitam a onipotência, como elas obrigam o Todo-Poderoso a se levantar do seu lugar, a vir em resposta ao seu povo e a realizar a grande obra que abençoará a sua igreja e o glorificará. Vejam então, quer consideremos o juiz, quer consideremos a viúva, cada personagem tem pontos que nos levam a ver o nosso dever e o nosso privilégio de orar sem cessar. O terceiro e último ponto, o poder que, segundo esta parábola, triunfou. Esse poder não residia na eloquência da mulher. Rogo-te que me vingues do meu adversário. Essas palavras são poucas, têm o mérito de serem muito expressivas, mas quem estuda a oratória não encontrará muitas lições nelas. Rogo-te que me vingues do meu adversário. Apenas 8 palavras. Observe que não há súplica, nada sobre sua viuvez, nada sobre seus filhos, nada sobre a maldade de seu adversário, nada a respeito do julgamento de Deus sobre juízes injustos, nem sobre a ira de Deus sobre homens injustos que devoram as casas das viúvas. Nada disso. Rogo-te que me vingues do meu adversário. Seu sucesso, portanto, não dependia de seu poder retórico, e aprendemos com isso que a prevalência de uma alma ou de uma igreja diante de Deus não se baseia na eloquência de suas palavras ou na eloquência de sua linguagem. A oração que ascende aos céus pode ter poucas penas de adorno na cauda, mas deve ter as fortes penas das asas de um desejo intenso. Não deve ser como o pavão, suntuoso em sua beleza, mas sim como a águia, para planar no alto, se quiser ascender aos 7º céus. Quando se ora em público, em regra, quanto mais breve, melhor. As palavras atrapalham a oração. Muitas vezes acontece que a abundância de palavras revela a escassez de desejos. A verborragia geralmente não é nada melhor na oração do que uma miserável folha de figueira, com a qual se cobre a nudez de uma alma adormecida. Outra coisa é bastante certa, a saber que a mulher não prevaleceu pelos méritos de sua causa. Pode ter sido uma causa muito boa. Nada se diz sobre isso. Não duvido de sua justiça, mas ainda assim, o juiz não sabia nem se importava se estava certo ou errado. Tudo o que lhe importava era que aquela mulher o incomodava. Ele não diz: ela tem um bom argumento e eu deveria ouvi-lo. Não, ele era um homem mau demais para se deixar levar por tal motivo. Mas ela me preocupa. Isso é tudo. Vou cuidar disso. Portanto, em nosso processo, no processo de um pecador perante Deus, não é o mérito da sua causa que jamais prevalecerá diante de Deus. Você não tem mérito,
Se quiser vencer, o mérito de outro deve prevalecer sobre o seu, e da sua parte não deve ser mérito, mas miséria. Não deve ser a sua justiça, mas a sua insistência que prevalecerá diante de Deus. Como isso deve encorajar aqueles de vocês que sofrem com um sentimento de indignidade. Por mais indignos que vocês sejam, perseverem em oração. Pode ser negra a mão, mas se ela conseguir levantar a aldrava, o portão se abrirá. Sim, mesmo que você tenha paralisia nessa mão, mesmo que, além dessa paralisia, você seja leproso e a lepra branca esteja em sua testa, ainda assim, se você conseguir, tremendo, levantar essa aldrava e deixá-la cair por seu próprio peso sobre essa promessa sagrada, certamente terá uma audiência com o Rei dos Reis. Não é a eloquência, não é o mérito que vence diante de Deus. É nada além da insistência. Note-se, a respeito dessa mulher, que o juiz disse primeiro que ela o incomodava. Em seguida, disse que ela vinha continuamente e então acrescentou seu receio, para que ela não me canse. Creio que o caso se desenrolou mais ou menos assim. O juiz estava sentado em seu banco numa certa manhã, e muitas pessoas compareciam perante ele em busca de justiça, a qual ele distribuía com a imparcialidade de um vilão, dando sempre sua palavra mais favorável a quem oferecesse os maiores subornos. De repente, uma mulher pobre proferiu sua queixa. Ela já havia tentado ser ouvida várias vezes, mas sua voz fora abafada por outras. Desta vez, porém, era mais estridente e aguda, e chamou a atenção do juiz. Meu senhor, vingue-me do meu adversário. Assim que ele percebeu por suas vestes humildes que não havia subornos a serem oferecidos, respondeu: Cale-se, tenho outros assuntos a tratar. E prosseguiu com outro processo em que os honorários eram mais atraentes. Ainda assim, ele ouve o grito novamente: Meu senhor, sou viúva, vingue-me do meu adversário. Irritado com a nova perturbação, ordenou ao porteiro que a expulsasse, pois ela interrompia o silêncio da corte e paralisava os assuntos públicos. Cuidado para que ela não entre novamente amanhã, disse ele. Ela é uma mulher problemática. Muito antes do dia seguinte chegar, ele descobriu a veracidade de sua suspeita. Ela esperou até que ele saísse da corte, seguiu seus passos e o acompanhou pelas ruas, até que ele finalmente entrou em casa e ordenou aos criados que trancassem a porta, para que aquela viúva barulhenta não entrasse, pois ela o havia importunado constantemente com um grito: Vinguei-me-nos do meu adversário. Agora, em segurança dentro de casa, ele ordena aos criados que tragam sua refeição. Eles estão jogando água em suas mãos e pés, e sua senhora está prestes a desfrutar de sua refeição, quando se ouve uma forte batida na porta, seguida de um clamor, empurrões e uma confusão. Que é isto? Pergunta ele. Há uma mulher lá fora, uma viúva que quer que vossa senhoria faça justiça por ela. Diga-lhe que não posso atendê-la, ela precisa ir embora. Ele busca seu descanso ao cair da noite do terraço, quando ouve uma forte batida na porta e uma voz vinda da rua abaixo de sua residência. Meu senhor, vinga-me do meu adversário. Na manhã seguinte, seu tribunal está aberto, e embora seja proibida a entrada dela, como um cão que dá um jeito de entrar, ela encontra um jeito e interrompe o tribunal. Meu senhor, vingue-me do meu adversário. Pergunte a ela por que é tão insistente e ela lhe dirá que seu marido morreu e deixou um pequeno pedaço de terra. Era tudo que eles tinham em um vizinho cruel, que olhou com olhos gananciosos para aquele pequeno pedaço de terra, tornou como Acabe e tomou a vinha de Nabote. E agora ela não tem farinha nem azeite para as crianças e elas choram por comida. Oh, se o pai delas estivesse vivo, como teria protegido seus interesses. Mas ela não tem ninguém para ajudá-la, e o caso é gritante. E para que serve um juiz se não para proteger os lesados? Ela não tem outra chance, pois o credor está prestes a levar seus filhos para vendê-los como escravos. Ela não suporta isso. Oh, diz ela, não, só tenho uma chance, é que este homem fale por mim e me faça justiça. E decidi que ele não descansará enquanto não fizer. Estou resolvida que se eu
perecer, as últimas palavras que sairão dos meus lábios serão: vinga-me do meu adversário. Assim, o tribunal é constantemente interrompido. Novamente o juiz grita: tira-me daqui, não consigo conduzir o caso com essa louca aqui. Vinga-me do meu adversário. E dito e feito, o juiz obedece, mas ela se agarra às colunas do tribunal para não ser arrastada para fora e, quando finalmente a levam para a rua, espera sua chance de entrar novamente. Ela persegue o juiz pelas ruas, não lhe dá um minuto de paz. Bem, diz o juiz, estou morrendo de preocupação. Não me importo com a viúva, nem com seus bens, nem com seus filhos, que morram de fome. Que me importa isso? Mas não aguento mais isso, vai me cansar demais. Vou dar um jeito. E assim é feito, e ela segue seu caminho. Nada além de sua insistência prevaleceu. Agora, irmãos, vocês têm muitas outras armas para usar com Deus em oração, mas nosso Salvador lhe pede que não negligenciem este instrumento mestre e todo conquistador de insistência. Deus se comoverá mais facilmente do que este juiz injusto, contanto que vocês sejam tão insistentes quanto esta viúva. Se vocês têm certeza de que estão pedindo algo justo, supliquem agora, supliquem ao meu dia, supliquem sem parar. Com clamores e lágrimas, apresente seu caso, organize seus argumentos, fundamente seus pedidos com razões, invoquem o precioso sangue de Jesus. Apresentem as chagas de Cristo aos olhos do Pai. Invoquem o príncipe coroado, o sacerdote que está à direita de Deus. E resolvem suas almas que se Sião não prosperar, se almas não forem salvas, se suas famílias não forem abençoadas, se seu próprio zelo não for reavivado, ainda assim morrerão com a súplica nos lábios e com o desejo insistente em seus espíritos. Deixe-me dizer-lhe que se algum de vocês morrer sem ter suas orações entendidas, não precisa concluir que Deus o decepcionou. Vou terminar com a história. Ouvi dizer que um certo pai piedoso teve o infortúnio de ser pai de 5 ou 6 filhos, extremamente desrespeitosos. Todos eles, à medida que cresciam, absorveram um sentimento de infidelidade, levaram a vida libertina. O pai, que orava constantemente por eles e era um exemplo de todas as virtudes, esperava que, ao menos, em sua morte, pudesse dizer uma palavra que tocasse seus corações. Ele os reuniu ao seu leito de morte, mas sua infelicidade ao morrer foi extrema, pois havia perdido a luz da face de Deus, estava atormentado por dúvidas e medos. E o último pensamento sombrio e que o assombrava era, em vez de minha morte ser um testemunho de Deus, que salvará meus queridos filhos, morro em tamanha escuridão e tristeza que temo confirmá-los em sua fidelidade, levá-los a pensar que, afinal, não há nada no cristianismo. O efeito foi o oposto. Os filhos vieram ao redor do túmulo no funeral, e quando retornaram para casa, o filho mais velho dirigiu-se assim aos seus irmãos. Meus irmãos, durante toda a sua vida, nosso pai frequentemente nos falou sobre religião. Sempre a desprezamos. Mas que sermão foi o seu leito de morte para nós? Pois se aquele que serviu a Deus tão bem e viveu tão perto de Deus achou tão difícil morrer, que tipo de morte podemos esperar da nossa, que vivemos sem Deus e sem esperança? O mesmo sentimento os possuía e assim a morte do pai respondeu de forma estranha às orações de sua vida, pela graça de Deus. Você não pode dizer o que acontecerá quando estiver na glória. Você olhará das janelas do céu, receberá um céu duplo ao contemplar seus queridos filhos e filhas, convertidos pelas palavras que você deixou. Não digo isso para que você pare de implorar por sua conversão imediata, mas para encorajá-lo. Nunca desista da oração, nunca se deixe tentar parar de orar. Enquanto houver fôlego em seus corpos e nos deles, continue orando, pois eu lhe digo que ele os vingará prontamente, embora seja longo em sua paciência. Que os abençoe essas palavras por amor a Jesus. Amém.